Você está na Rádio Educativa FM 106,7. Uma emissora da Prefeitura de Rio Preto. Começa agora, Giro Rio Preto. Informação. Muito bom dia para você sintonizando 106,7. Obrigado pela sua audiência. Hoje é quarta-feira, dia 8 de fevereiro de 2017. Nós estamos aqui mais uma vez ao vivo, com o maior prazer, trazendo informação e serviço de utilidade pública. Vamos começar a girar. Começa hoje a Mostra Cênica, o terceiro festival de teatro do ano na cidade. Serão mais de 20 apresentações e tudo de graça para o público. A gente conta todos os detalhes aqui no Giro Rio Preto de hoje. Guardas municipais de Rio Preto participam hoje de uma palestra com o juiz da Infância e Juventude, Evandro Pelarim. Eles vão aprender um pouco mais sobre como agir em casos envolvendo crianças e adolescentes. Tem também o lançamento de um trabalho de 2 jornalistas riopretenses que se transformou em um livro e uma exposição que poderá ser vista a partir de hoje. Você fica sabendo todos os detalhes, é só não desligar o rádio, continuar sintonizado 106,7. Já estamos girando com informação e serviço que interessam ao cidadão. Horas e 31 minutos agora. Guardas municipais de Rio Preto participam hoje de uma palestra com o juiz da Vara da Infância e da Juventude de Rio Preto, Evandro Pelarim. Ele vai falar sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e da atuação dos agentes de proteção. A Guarda Municipal de Rio Preto vai nomear 5 membros da corporação para atuarem como agentes de proteção. A nomeação decorre de um acordo estabelecido entre a Guarda e a Vara da Infância e da Juventude de Rio Preto e deve ocorrer nos próximos dias. Para instruir os guardas a respeito de como um agente de proteção deve agir, o juiz Evandro Pelarim ministra hoje uma palestra para a corporação no Teatro Paulo Moura, onde também deverá falar sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. O juiz conta como será o encontro. Nós vamos conversar com os guardas e passar algumas orientações, algumas solicitações nossas a respeito da abordagem de menores, principalmente aqueles que estão envolvidos em bebidas alcoólicas, né, e festas, enfim, fora da regulamentação, clandestinas, festas em que são levados muitos menores a consumir bebidas alcoólicas, enfim. Então nós vamos conversar, bater um papo. A Guarda Municipal é uma força muito grande, muito valiosa para nós, né, junto com a Polícia Militar e a Polícia Civil. Então amanhã a gente vai começar, já começamos esse final de semana, mas nós vamos aprimorar o nosso trabalho conjunto. O diretor da Guarda Municipal de Rio Preto, Silvio Pedro da Silva, também conta como essa parceria foi estabelecida. Olha, eu já tenho uma certa proximidade com o Pelarim e acompanho o trabalho dele já de alguns anos, né? Então, eu entrei em contato com ele, fui até o seu gabinete e lá nós conversamos sobre a possibilidade de nós estarmos trabalhando junto com ele na questão da proteção dos menores, porque nós entendemos e sabemos que o nosso grande público, quando nós andamos às noites nas ruas ou durante o dia, o público ele é menor. Então, para a gente ter uma melhor qualidade de atendimento a esse público menor, nós nos aproximamos dele para saber realmente como nós devemos agir, né? E qual seria a contrapartida dele também com o nosso trabalho. Então, simplesmente nós nos aproximamos dele para dizer que a Guarda está para ajudá-los, né? Para trabalhar junto e melhorar a qualidade de serviço prestado à população de Rio Preto. Os agentes de proteção deverão atuar como voluntários. Eles vão participar da fiscalização de eventos, como o diretor da Guarda Municipal, Silvio Pedro da Silva, explica. Na realidade, o que o juiz nos propôs? Ele falou assim, olha, nós podemos fazer, além de nós trabalharmos juntos, que tal nós designarmos alguns guardas para serem agentes de proteção? E de pronto nós gostamos, porque são agentes de proteção, eles são, é um trabalho voluntário, né? Então nós vamos trabalhar com eles, vão ter alguns guardas nomeados por ele como agentes de proteção, e quando nos depararmos com uma situação que envolva menor, algum ato infracional, alguma coisa, o guarda que é o agente protetor que não estiver na ocorrência, ele vai poder nos auxiliar, não é? Porque ele vai estar, então, autorizado pelo juiz para poder proteger esse jovem.
O juiz da Vara da Infância e da Juventude de Rio Preto, Evandro Pelarim, também conta que os agentes de proteção poderão multar os estabelecimentos que coloquem em risco a integridade física do menor. A princípio, nós vamos nomear 5 guardas como agentes de proteção, para que eles possam também, além do trabalho normal deles, também poder autuar com multas a situação envolvendo menores em situação de risco. E nós temos que ter um ambiente onde o menor vai frequentar que seja de acordo com a lei, que não tenha bebida alcoólica, que não o exponha a riscos, né? Então esse trabalho conjunto é muito importante. O diretor da Guarda Municipal de Rio Preto, Silvio Pedro da Silva, comenta ainda que a palestra ministrada pelo juiz é importante para que a corporação conheça o modo de operação durante as vistorias. O objetivo é justamente ele passar para todo o corpo da guarda, e nós também convidamos todas as secretarias da prefeitura para ele explicar exatamente como será realizado esse trabalho, como deve ser a abordagem nossa na questão dos menores, né? Que difere bastante. A gente tem que tomar bastante cuidado, porque se nós pretendemos prestar um serviço diferenciado, a gente tem que estar, né, não só apoiado nas leis, mas também ter um apoio. É importante ter um apoio de um juiz, né, que vai nos ajudar a executar um bom trabalho. Letícia Greco para a Rádio Educativa FM. Pois é, a Guarda Municipal participou no fim de semana de uma blitz em bares e restaurantes junto com outras secretarias. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso também, o resultado dessa blitz. 8h36 agora. A Receita Federal libera daqui a pouquinho, às 9 horas, então são 8h36, daqui a pouquinho mesmo, a consulta do lote residual do imposto de renda para pessoas físicas relativos aos anos entre 2008 e 2016. São contribuintes que caíram na malha fina e acertaram já as contas com o Leão, né? A previsão é que o dinheiro da restituição seja liberado no dia 15, depois de amanhã. Se você se inclui nesse caso, quer saber se o seu nome está nessa lista, é só acessar o site da Receita, o endereço www.receita.fazenda.gov.br, www.receita.fazenda.gov.br. Trânsito. Atenção, motoristas, porque tem novas interdições dificultando um pouquinho mais a vida de vocês em Rio Preto a partir de hoje. São medidas necessárias, né, para as obras dos corredores de ônibus e também as obras anti-enchentes. Então é preciso ficar atento, preste bastante atenção se você vai passar pela Avenida Capitão Justino Moreira, Espírito Santo, entre as ruas Prudêncio Mendes de Oliveira e Carlos Lourenço Neto, também pela Rua Luiz Nicolete, entre as ruas José Scarpelli Sobrinho e José Felipe Antônio, e pela Avenida Elias Tarraf, entre as avenidas Marginal do Rio Preto e Antônio Antunes Júnior. Então tem interdições nesses locais aí, em alguns pontos são interdições totais, em outros meia pista. De qualquer forma, todos estão bem sinalizados, mas é bom sempre ficar atento e, se puder, evitar esses trechos, procurar rotas alternativas para não dificultar a sua vida, nem de quem não tem a opção de procurar essa rota alternativa. 8h38, agora vamos aproveitar então falar onde estão os radares hoje. Você pode ser multado se ultrapassar os 60 km por hora nas avenidas Otacílio Alves de Almeida, Vicente Filizola, Hernani Pires Domingues, Arthur Nonato, Antônio Antunes Júnior e Feliciano Salles Cunha. Há fiscalização também na Avenida dos Estudantes e Rua Dom Afonso Henrique, mas nesses locais a velocidade máxima é de 40 km por hora. Claro, a gente dá aquele conselho de sempre, não ultrapassar o limite de velocidade em local nenhum, em rua nenhuma, em avenida nenhuma, sempre ficar atento ao limite de velocidade, porque nesses locais você pode ser multado, mas se você provocar um acidente onde não existem os radares, você ultrapassar o limite de velocidade, pode ser pior ainda. Então é sempre bom ficar atento e respeitar as leis de trânsito. Tempo e temperatura. Quarta-feira de céu claro, quase nada de nuvem no céu de Rio Preto nesse início de manhã. O sol deve predominar hoje. Sabe o que isso significa? Não vou plagiar o Tadeu Schmidt, não. Isso significa muito calor hoje mesmo. A temperatura deve atingir os 34 graus no termômetro, mas a gente sabe que a sensação térmica é muito maior, né? Por conta disso, há possibilidade de chuva para refrescar um pouquinho todo esse calorão.
8h39 agora, começa hoje a Mostra Cênica, o terceiro festival de teatro do ano, e a gente vai saber todos os detalhes depois do intervalo que o Giro Rio Preto faz agora. Rádio Educativa FM. Blues Power, os melhores blues de todos os lugares e de todos os tempos. Aqui na Educativa FM, todas as sextas às 10 da noite, com reprise aos domingos, às 8 da noite. Blues Power. Giro Rio Preto. Informação de qualidade de segunda a sexta-feira, a partir das 8h30 da manhã, aqui na Educativa FM. De segunda a sábado, das 9 da manhã ao meio-dia, Mix 106, primeira edição. A nova MPB, as novidades do pop rock e as músicas consagradas que influenciaram as novas gerações. Mix 106, na Educativa FM. Seu direito à informação e à música de qualidade. Rádio Educativa FM. Bom gosto na programação musical. 8h41 agora, começa hoje em Rio Preto o terceiro festival teatral do ano. É a Mostra Cênica, que traz como primeiro espetáculo uma versão clássica com uma nova roupagem, ou não. O espetáculo Ofélia Hamlet Rock Machine, da Companhia Teatro de Riscos de Ribeirão Preto, abre a mostra cênica Resistências, hoje, quarta-feira, dia 8, às 20 horas, no Teatro do Sesc Rio Preto. O diretor da peça, Carlos Canhameiro, fala das inspirações da montagem, que vai de Shakespeare às manifestações populares de junho de 2013 no Brasil. O espetáculo ele tem uma base de vários textos, né? Em princípio, é uma peça do Rainer Miller, que é um autor alemão, que é uma peça dele que chama Hamlet Machine, que é uma versão dele do Hamlet do Shakespeare. A gente partiu desse texto. A gente parte de trechos do livro do Paulo Arantes, né, o professor da USP, que é O Novo Tempo do Mundo. A gente usou especialmente um capítulo que é sobre as manifestações de 2013. E a gente tem também partes de textos escritos pelos atores e também por mim. E a nossa trilha sonora, que também é parte do espetáculo, a partir da banda inglesa Radiohead. Então a gente fez uma mistura que dá um caldo bom, mas assim, ao princípio, quando a gente fala essa quantidade de referências, parece que vira uma coisa mais abstrata. Mas enfim, a gente trabalhou a partir do Rainer Miller para chegar nesses outros elementos, e a ligação com Resistências é justamente a própria temática da nossa peça, né? Quando a gente foi buscar as manifestações de 2013 e muito forte o discurso feminista, são elementos pra gente de resistência, né? Então, eu acredito que a peça seja nesse momento, né, conectado com esse momento histórico, de uma resistência feminista que volta novamente à tona, necessária, né, mas necessária mesmo que volte à tona, com referências do que foi essa insurgência que começou em 2013. Canhameiro também falou da sinopse do espetáculo e como os elementos diversos se encaixam na trama. A sinopse sempre é um pouco complexa mesmo, né, porque ela tende a diminuir qual a trajetória a peça passa. A peça do Rainer Miller é uma releitura da peça do Hamlet, né, que é o príncipe dinamarquês cujo pai foi assassinado pelo próprio tio. Então essa figura existe na peça, né, a figura do príncipe Hamlet, que tem a sua namorada Ofélia, e na nossa peça a gente trouxe a Ofélia com uma resistência maior, né, que na peça do Hamlet ela se suicida, né, ela morre afogada, né, pode ser uma leitura dúbia, mas a gente traz um pouco essa figura masculina do Hamlet e do Shakespeare, junto com a figura feminina também do Hamlet e os dois do Rainer Miller, em contraposição em cena, né, então são dois universos ali que se chocam durante a feitura da peça. E a musicalidade, apesar das canções serem a sua maior parte em inglês, né, que são letras da banda Radiohead, ela entra dentro do espetáculo como uma construção desses embates, né? Ela não tem uma função narrativa, digamos assim, a exceção de uma canção que é em português, mas ela tem essa composição dessas atmosferas que a peça se... O diretor da peça também contou um pouco da história da Companhia de Teatro de Riscos e da sua carreira como diretor.
Olha, a CIA Teatro de Riscos, aqui de Ribeirão Preto, ela surgiu dentro da própria universidade, da qual eu fui professor dos atores e das atrizes que fazem parte da companhia hoje, e para mim ela tem uma importância já histórica recente aqui para a cidade de Ribeirão e para o Teatro de São Paulo, bastante marcada. A palavra riscos, o nome que foi dada pela Miriam Fontana, que é uma professora e atriz aqui de Ribeirão Preto, condiz um pouco com o que tem sido a experimentação cênica desse pessoal, que é realmente um teatro que coloque em cena as suas inquietações contemporâneas com o máximo de risco possível, né? De morte, de que a pessoa vai se colocar no risco de se machucar, mas sim de permear assuntos que em geral a gente tende a não querer falar em cena. Então, esse trabalho que eles têm desenvolvido aqui já desde 2010 tem apontado, e acho que o Ophélia Hamlet Rock Machine é uma boa síntese do que tem sido esse percurso, né, desses temas contemporâneos. E meu trabalho de direção com eles quase se confunde com o de amizade, que, né, somos todos artistas hoje no mesmo patamar, e de professor, né? Eu já fui professor deles na faculdade. Então, é uma mistura entre o meu papel pedagógico, junto com o meu papel estético de diretor, junto com o papel de amizade. Então, isso para mim tem sido muito importante e muito, digamos, instigante também. Eu moro em São Paulo, enfim, não é uma ponte tão simples até Ribeirão Preto, mas eu faço questão de vir para cá e continuar trabalhando com eles e continuar com essa inquietação estética. O primeiro dia da mostra cênica terá também 3 apresentações no cursinho alternativo. Uma cena curta, uma performance de grupos riopretenses e um espetáculo solo. O Bebê de Ouro, da CIA de Nós, de Rio Preto, inaugura o espaço. Na sequência, será apresentado o monólogo Janelas para uma Mulher, da CIA Trilhas da Arte, de Campinas, com Juliana Caligares. E Psicopata, da CIA Palhaço Noturno Teatro, uma criação do ator e diretor Ricardo Mattioli, fecha as apresentações. O alternativo também é palco do Bar Cultural do evento, que funciona até o sábado, dia 11, sempre a partir das 10 horas da noite. Os ingressos para os espetáculos são gratuitos e devem ser retirados 1 hora antes nos locais de apresentações. Josi de Sá, para a Rádio Educativa FM. Agora são 8 horas e 47 minutos. Eu disse que essa peça de estreia, de abertura da mostra cênica tem uma nova roupagem ou não, porque simplesmente os atores eles entram em cena nus. Exatamente isso, todos nus. Mas a gente vai falar aqui um pouquinho mais sobre a mostra cênica, que vai até domingo. Todos os detalhes desse festival. A gente está recebendo aqui o Fagner Rodrigues, ele é diretor da Companhia Cênica. Muito bom dia, Fagner. Bom dia. Obrigado pela sua presença aqui, viu? A gente que agradece o espaço. Bom, antes de tudo, Fagner, eu gostaria que você falasse um pouquinho da história da Companhia Cênica, para quem não conhece. A Companhia Cênica é uma companhia de repertório, atualmente com 8 espetáculos em circulação. Ela trabalha sempre com coisas muito nossas aqui da região. Uma companhia de Rio Preto. De Rio Preto, uma companhia aqui de São José do Rio Preto, que completa 10 anos agora nesse ano, e realiza pela segunda vez a mostra cênica. Então, uma companhia de teatro que decidiu, no seu percurso, sair do palco e pensar em projetos para a cidade, dialogar com a cidade enquanto um espaço e um território de cultura. A primeira mostra cênica foi há 2 anos, é isso? Isso, a primeira mostra cênica ela teve um caráter de repertório, um olhar para a própria companhia. E aí agora nessa edição não tem nenhum espetáculo da companhia, a companhia preparou essa mostra e trouxe espetáculos de outros grupos com outras temáticas. E nesses 2 festivais que vocês organizaram, em cada um deles vocês escolheram um tema, né? O primeiro foi qual mesmo? Foi repertórios. Repertórios, e agora resistência, não é isso? Por que resistência? Olha, resistências não só enquanto linguagem artística, mas pensar também nos modos de circulação e de sobrevivência das próprias companhias, na forma de pensar de como seguir adiante, como que hoje estar o fazer e como que a gente pode pensar em seguir adiante o nosso trabalho. Você acha que as companhias ou a cultura de uma forma geral no Brasil está resistindo a tudo isso? Olha, que está acontecendo economicamente falando? A cultura ela é sempre a primeira opção de corte, né? E também é sempre uma pasta onde o orçamento é menor e a cultura ela é sempre pensada no pós. Então a gente entende que a cultura ela é uma política pública e que ela ela deve ser pensada antes, porque é um elemento que previne e muitas outras coisas. E então a cultura ela deve ser fomentada a todo instante.
Então a mostra ela vai além do palco e debate outras temáticas, outros eixos, e ela tem uma característica interessante, não só os grupos eles não vão vir apresentar e vão embora, eles vão ficar durante a mostra, vão participar das atividades formativas e de diálogos com a comunidade. Então, é uma oportunidade interessante para também a população possa participar dessas atividades formativas e ter esse contato direto com os artistas. A gente vai falar sobre essas atividades formativas com mais detalhes, mas eu gostaria de entrar nessa polêmica dessa peça de hoje, que os atores entram nus, mas eles não gostam muito de falar nisso, não é? Parece, né? Olha, que na verdade não é nem sobre gostar. Eu acho que o espetáculo, inclusive, provoca uma questão de que há coisa muito mais importante do que o próprio corpo, no sentido da nudez. Ele trabalha questões aí como violência, como opressão, como feminismo, a questão política atual. Então é um bunker de pessoas que trazem temas urgentes na nossa sociedade. A gente vive aí hoje um mundo que está muito banalizado as relações humanas. Então, quando traz a nudez para a cena, ela é apenas um elemento a mais e não o foco principal. Mas é lógico que isso acaba atraindo um olhar de espanto, às vezes até. De espanto, mas eu acho que o público que for acompanhar o espetáculo, nos primeiros 5 minutos, a nudez ela se torna algo muito comum e natural. Que legal. Agora, essa companhia que vem, ela é de Ribeirão Preto, mas tem outras 21 companhias ou 21 espetáculos que vão se apresentar aqui, de lugares diferentes. Fala um pouquinho sobre isso para mim. Olha, a mostra ela vai receber 22 espetáculos de 3 estados brasileiros em 7 espaços da cidade. Então nós temos espetáculos variados. São companhias diferentes? São companhias diferentes. Então são 22 companhias. 22 companhias. Nós vamos receber aqui mais de 200 artistas durante esses 5 dias. E a gente tem espetáculos do Espírito Santo, do estado do Espírito Santo, de Belo Horizonte, espetáculos de várias cidades aqui do estado de São Paulo, espetáculos de Rio Preto, performances, cenas curtas, trabalhos inéditos, shows de músicos também da cidade. Então tem uma variedade de atrações e com temáticas também, mesmo sendo espetáculos de rua, espetáculos infantis, eles todos convergem para esse sentido da temática do festival. Então a curadoria ela recebeu quase 280 projetos e fez uma seleção em cima da temática. Mas nós temos espetáculos variados, com linguagens variadas, mas que caminham para o mesmo, para o mote da mostra. O que você poderia destacar para a gente? Olha, nós vamos ter aí espetáculos, por exemplo, só com idosos aí com idade... Uma companhia só de idosos? Só de idosos, e que trabalham teatro físico. E é um espetáculo lindo, ele se chama... E toda vez que ele passa, leva alguma coisa minha. E fica o convite também para a população acompanhar. Nós vamos ter espetáculo, por exemplo, que o ator, o Caio, o espetáculo de Santos, o Blitz, foi aquele ator que foi preso em praça pública pela temática do espetáculo. Isso aconteceu recentemente e teve uma repercussão nacional. Então também traz essa questão das ocupações dos espaços públicos. Nós temos estreias aqui de São José do Rio Preto, o espetáculo do diretor Ricardo Mattioli, o espetáculo Psicopata, e tantos outros, mas nós temos assim alguns destaques pela linguagem. É um espetáculo que é uma mostra que o conceito ele proporcionou uma programação variada, forte e que questiona ao mesmo tempo. Então o público ele vai rir, ele vai se divertir, ele vai se emocionar, mas acima de tudo a gente pretende que a mostra ela fique em o que a gente pode pensar em termos de resistências para a nossa sociedade. Agora vamos falar um pouquinho das atividades formativas que você citou aí. Como são essas atividades? Olha, nós temos uma oficina de teatro de objetos com a Sandra Vargas, do Grupo Sobrevento, uma oficina que esse grupo tem mais de 30 anos, ele é referência no país, ele vai apresentar o espetáculo só e também vai oferecer durante 2 dias essa atividade formativa, mas hoje a primeira atividade da mostra é agora no Sesc, às 15 horas, uma atividade... Agora à tarde? Exato, a gente pensou em abrir a mostra não só com espetáculo, mas trazer a atividade formativa como primeira ação. Então no Sesc, que é um grande parceiro da mostra, a gente abre agora a atividade de crítica teatral com Valmir Santos, que é um crítico de São Paulo, que vem para trabalhar a questão
de como a gente consegue olhar para esses espetáculos e trabalhar a crítica enquanto um instrumento. Nós vamos ter 3 escritores, 3 críticos aqui da cidade que vão formar esse painel e vão assistir todos os espetáculos e vão escrever sobre. Nós vamos ter uma roda, uma vivência de música e corpo com a Cláudia Borges, que é uma pesquisadora de cultura popular aqui da nossa região. Então são várias opções. E todos os dias nós vamos ter uma roda de discussão em cima de eixos específicos, com a temática da mostra, que é de resistências, e aí essa roda é uma possibilidade de encontro entre público e artistas para discutir essas possibilidades. Ô Fagner, como é que é a participação do Rio Pretense nisso? O pessoal participa bastante mesmo dessas mostras, dessas atividades formativas? Olha, tem uma grande adesão? A gente espera, e por experiência de outros eventos, Rio Preto é uma cidade que sempre acolheu muito bem as atividades artísticas e formativas. Porém, como elas são variadas e elas oferecem um leque de horários ou de possibilidades, a gente aguarda sim a participação. A gente teve recentemente, infelizmente, o fechamento da Oficina Cultural Fred Navarro, sim, que era um espaço que oferecia muitas atividades formativas. Que era um projeto do Estado, o Estado acabou fechando em todas as cidades, na maioria delas, pelo menos. Então a gente entende que é um momento de ocupação sim dessas atividades formativas e que Rio Preto tem demanda para acontecer isso sempre. O Fagner, agora então explica pra gente como que as pessoas podem assistir às peças, que todas essas atividades são de graça. Como que elas fazem para assistir às apresentações e para participar das atividades? Olha, primeiro acompanhar a programação. A programação está disponível no nosso site www.ciacenica.com.br. Lá nós temos uma página que está escrito Projetos Mostra Cênica. E aí você acompanha toda a programação também na página do Facebook da Cia Cênica. Nós temos lá também um evento onde tem toda a programação, postagens diárias. E vai ser assim, nós vamos ter a possibilidade de 5 espetáculos diários. Dá para acompanhar tudo. Sai de um trabalho, já vai para outro, por mais que sejam espaços diferentes, mas dá para acompanhar. Os ingressos, eles vão ser distribuídos com 1 hora de antecedência nos espaços que vão receber as apresentações. Então, é gratuito, a gente aguarda a população e convida todo mundo a acompanhar essa programação que está bem interessante. Aí de hoje até domingo, a gente pode acompanhar 22 espetáculos. E para participar das atividades? As atividades formativas também no site, você pode fazer a inscrição, tem um link. Tem que fazer antecipadamente. O ideal é fazer antecipado, senão você pode chegar no espaço, também com tempo de antecedência de 1 hora, preencher uma ficha de inscrição e participar da atividade formativa, que também é gratuita. Mas tem um número limite de participantes? Olha, tem um número limite de 30 pessoas por atividade, porém é igual coração de mãe, a gente sempre dá um jeito, porque a intenção é atender a comunidade, que todo mundo possa participar. Maravilha, então mais algum recado você acha que ficou faltando aí, que é preciso passar para o pessoal que está interessado nessa mostra cênica, que com certeza dá mais vida à cultura de Rio Preto aí? Alguma coisa que a gente esqueceu aqui? Olha, dizer que a Cia Cênica está muito feliz com a realização dessa mostra, agradecer os parceiros, apoiadores da mostra, em especial a Secretaria Municipal de Cultura, ao SESI, ao SESC, ao Sindicato dos Comerciários, ao Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais, e a gente convida a população, porque nós temos o apoio do PROAC, do Governo do Estado de São Paulo, é dinheiro público, então o dinheiro público precisa ser muito bem investido e é um direito do cidadão acompanhar como que está sendo investido. Então a gente convida a população para vir acompanhar essa programação e ver como que a gente pode seguir adiante e resistirmos juntos. Tá feito o convite, conversamos com o Fagner Rodrigues, diretor da Cia Cênica, da Companhia Cênica, que começa hoje, que comanda aí essa mostra cênica que está sendo realizada a partir de hoje até domingo, em São José do Rio Preto, com 22 apresentações, mais as atividades formativas. Fagner, muito obrigado pela sua participação aqui no Giro Rio Preto, viu? Eu que agradeço e um bom dia a todos. Obrigado, bom dia. Agora são 8h58, hora de fazer uma pausa no Giro Rio Preto. Quando a gente voltar, vai falar do trabalho de 2 jornalistas riopretenses, que resultou em um livro e uma exposição que pode ser vista a partir de hoje pelo público. A gente vai falar também sobre o resultado de uma blitz em bares da cidade, que envolveu várias secretarias municipais e a Vara da Infância e Juventude. Educativa FM. Acompanhe o projeto Mangrove aqui na Educativa FM.
Mangue Beat, Rap, Reggae, Funk, Soul, Samba, Afrobeat e Brasilidades. O programa vai ao ar toda quarta-feira, a partir das 11 da noite, com reprise na sexta-feira no mesmo horário. Giro Rio Preto. Informação de qualidade de segunda a sexta-feira, a partir das 8h30 da manhã, aqui na Educativa FM. Ouça suas músicas preferidas na Educativa FM Rio Preto. Porque eu sei que é amor. É fácil, basta participar da seleção do ouvinte. Faça uma lista com 20 canções e envie para o e-mail educativafm@riopreto.sp.gov.br ou ligue para 3223-7556. O programa vai ao ar todos os sábados às 8 da noite, com reprise às quintas-feiras a partir das 10 horas da manhã. É a sua seleção na nossa programação. 106,7 Rádio Educativa FM. Prazer em ouvir música. 9 em ponto, estamos de volta com o Giro Rio Preto desta quarta-feira. Bares da cidade foram fiscalizados numa ação conjunta de várias secretarias e da Vara da Infância e Juventude. O principal alvo era a venda de bebidas alcoólicas para menores, mas foram encontradas outras irregularidades. Com a parceria firmada entre a Guarda Municipal e a Vara da Infância e da Juventude de Rio Preto, os estabelecimentos começaram a ser fiscalizados na última sexta-feira em uma operação contra a venda de bebidas alcoólicas para menores de idade. As secretarias da Fazenda, Trânsito e Meio Ambiente também participaram da ação para fiscalizar a adequação dos estabelecimentos quanto à lei de posturas do município. A Blitz ainda contou com o auxílio da Guarda Municipal. 10 bares foram vistoriados. O diretor da Guarda Municipal de Rio Preto, Silvio Pedro da Silva, conta como foi a ação. Houve a visita a alguns estabelecimentos noturnos, para verificar se havia menores em situações de risco, consumo de bebida alcoólica ou algo parecido. Aí a Guarda foi a Guarda Municipal apoiar os agentes de proteção. Então nós fomos só apoiar o trabalho. Acompanhamos, foi feito todo o apoio, tivemos maiores problemas não, tranquilo. Parte das multas deferidas decorrem da Lei Federal 13.106 de março de 2015, que criminaliza a venda de bebidas alcoólicas para menores. Por isso, o juiz da Vara da Infância e da Juventude de Rio Preto, Evandro Pelarim, explica que as fiscalizações devem continuar. Nós já começamos na semana passada, na sexta-feira já foram feitas várias incursões, aproximadamente 8, salvo engano, com várias multas aplicadas e o trabalho vai ser rotineiro. Todo final de semana nós vamos nos pontos mais agudos da cidade e vamos estar presentes. Aqueles estabelecimentos onde o adolescente foi pego com bebida alcoólica, a legislação é muito dura, A legislação diz que a responsabilidade é praticamente objetiva, ou seja, independentemente de culpa. Então o adolescente foi pego com bebida alcoólica e está no local, não tem que se perquirir se foi um adulto que passou, se não foi, enfim, a lei é séria e penaliza o ambiente onde o menor está. O juiz também explica que quando os agentes de proteção encontram menores de idade com bebidas alcoólicas, os pais ou responsáveis são notificados. Toda a autuação é feita, os pais são notificados, muitos têm que ir lá tirar o adolescente onde ele está, ele só é entregue ao pai ali ou na delegacia de polícia, E o pai, a primeira vez, ele é orientado. Agora, se o adolescente é pego novamente bebendo, aí a responsabilidade não fica só no local onde o adolescente estava, também recai sobre o pai e sobre a mãe. De acordo com a Lei 13.106 de 2015, as multas para os estabelecimentos que forem pegos vendendo, servindo ou entregando bebidas alcoólicas aos adolescentes variam entre 3 e 10 mil reais. O juiz Evandro Pelarim explica o destino do dinheiro arrecadado com as multas. A multa fixada vai para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Esse fundo é o dinheiro que vai ser aplicado e distribuído para entidades como os orfanatos, os abrigos, as instituições que cuidam de menores, como, por exemplo, Renascer, Casa de Eurípides, enfim, todas essas multas que são aplicadas, a destinação delas é específica para crianças desabrigadas em situação de risco.
As fiscalizações em estabelecimentos como bares, boates e casas de festas devem continuar em operação conjunta com as secretarias da Prefeitura, como o juiz Evandro Pelarin explica. É um trabalho conjunto, né? Porque com a fiscalização de postura do município, que pode verificar questões como regularidade de alvará para funcionamento, junto com a Secretaria do Meio Ambiente, que pode verificar a questão do som em exagero, enfim, todos os órgãos municipais, isso reforça o nosso trabalho, e até porque essas baladas que estão fora da regulamentação atraem muitas vezes menores. A fiscalização da última sexta-feira multou 5 bares por estarem com som além do limite permitido. A Secretaria da Fazenda também notificou estabelecimentos por não apresentarem alvará de funcionamento ou não apresentarem o documento em local visível, por não apresentarem alvará extraordinário, falta de auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, além de cadeiras que obstruíam o passeio público. Letícia Greco para a Rádio Educativa FM. 9h05 agora. O trabalho de 2 jornalistas de Rio Preto resultou em um livro e uma exposição que pode ser vista a partir de hoje pelo público. O projeto Rio Preto Fantástica, que resultou em um livro e uma exposição de textos e fotos sobre a cidade, com a autoria do jornalista Raul Marques e do fotógrafo Guilherme Baffi, será lançado hoje às 19 horas no Rio Preto Shopping. O projeto conta com o apoio do governo do estado de São Paulo e da Secretaria de Estado da Cultura, pelo PROAC SMS. O jornalista Raul Marques falou à Educativa sobre como nasceu o projeto e o que ele retrata. Há uns 2 anos, eu e o Guilherme, a gente estava no diário, a gente desenvolveu uma série que procurava lugares diferentes em Rio Preto. E aí a gente viu que poderia nascer um projeto aí para livro, em exposição. Então a gente pegou em torno de 30 lugares, situações em Rio Preto, e no final escolhemos 20 para o livro. A proposta é pegar lugares icônicos de Rio Preto, que são referência, e lugares não tão conhecidos, e oferecer informações, tanto em texto como em foto, sobre esses lugares, para que as pessoas descubram e redescubram lugares da cultura e da história de Rio Preto. Pegamos situações em toda a cidade, assim, em todas as regiões, no distrito de Engenheiro Schmidt e Talhado. A gente fala de pontos turísticos, de questões religiosas, de história, de curiosidade, e, enfim, são, assim, temas bem variados sobre a cidade. Por exemplo, a represa, a gente fala da represa, mas a gente não fala da represa ali, o cartão postal, para praticar esporte, para gastronomia. A gente só foca na questão da ilha, né? Porque como surgiu essa ilha e qual que é a função dela? Você pega ali todo final de tarde, tem um espetáculo maravilhoso, mais de 5.000 aves vão ali para passar a noite. É uma questão curiosa. Tem uma santa, Nossa Senhora do Carmo, uma imagem que está num prédio no centro de Rio Preto. Poucas pessoas sabem, mas tem essa imagem de 4 metros de altura, né, no alto do edifício Calil Buchala, o Marmitão. Na Boa Vista, a gente fala de uma rua que só tem uma casa, uma rua assim totalmente especial, ela tem um portão, mas fica aberto o dia inteiro, ela é muito arborizada, tem um piso diferenciado. A gente fala do órgão da Basílica, do ossário. É inacreditável, nós temos uma cachoeira em torno de 10 quilômetros do centro. Tem, lá no Antigo Ipa. É muito raro e eu acho que poucas pessoas aqui na cidade sabem que tem essa cachoeira. Então, a proposta do livro é essa, trazer informações sobre lugares, tá, para as pessoas conhecerem melhor a sua cidade, sua cultura, sua história, né? Acho que aumenta até a questão do pertencimento, porque quando a gente conhece melhor nossas origens, acho que as pessoas passam a gostar mais do lugar, né? Raul também falou sobre o formato do livro, o apoio do PROAC, como foi a seleção de histórias e lugares e sobre a exposição que, além de Rio Preto, percorrerá outras 5 cidades da região. São textos não muito extensos, com foto, né, bastante foto. O projeto é todo colorido, é um formato diferenciado, um pouco maior. Ele foi feito com base pela Secretaria de Estado da Cultura, no programa PROAC ICMS. Todas as pessoas que participaram são aqui de Rio Preto. É um projeto assim que a gente levou 1 ano produzindo os textos, as fotos, e inicialmente selecionamos 30 lugares e no final, na edição, observando as melhores fotos, os temas que ficaram mais interessantes, chegamos a 20. E 8 ao dia 15 vai ter uma exposição com essas fotos lá no shopping. Essa exposição depois segue para Fernandópolis, Votuporanga, Catanduva, Mirassol
e Barreto. Vai circular por 6 cidades aqui na nossa região para falar de história, cultura e da nossa gente. A exposição Rio Preto Fantástica fica no Rio Preto Shopping até o dia 15 de fevereiro. O livro e a exposição são realizados com apoio do PROAC SMS, o Programa de Incentivo à Cultura do Estado de São Paulo, com apoio cultural das empresas Codilar e Natural Life. Parte da renda obtida durante o lançamento será destinada à entidade Anjos da Guarda, que atende crianças carentes do Jardim Nazaré. Quem quiser adquirir o livro pode solicitar direto na página Rio Preto Fantástica no Facebook. Josi de Sá, para a Rádio Educativa FM. Parabéns ao Raul, ao Rodrigo por esse trabalho aí, que tem um grande sucesso nessa exposição e nesse livro também. Bom, 9h09 agora, o Giro Rio Preto desta quarta-feira está terminando. Muito obrigado pela sua audiência. Nós vamos voltar amanhã, a partir das 8h30 da manhã, trazendo mais informação e serviço de utilidade pública, não só para você que é de Rio Preto, mas para você que está aqui todos os dias também, a trabalho, para fazer compras, a passeio também. Essas informações são sempre muito importantes. É esse o nosso trabalho aqui. Eu volto ainda hoje, durante a programação musical que segue a partir de agora, trazendo mais informação e serviço de utilidade pública. Então a todos uma ótima quarta-feira e bom dia! Você ouviu Giro Rio Preto. Informação de qualidade. Educativa FM 106,7. Sintonizada no cidadão riopretense.